Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso super mini curso, né? Mini curso sobre a Lei 8.112, né? A Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Só reforçando para vocês, essa aula ela serve de base também para os estatutos estaduais e os estatutos municipais do nosso querido Brasil, né? Dando aqui uma limpada aqui no nosso óculos, né? Para melhor enxergar aí o retorno aí da gravação, né? Bacana aí, ó. Beleza, né? Então vamos lá, vacância, né? Então a vacância está consagrada aqui nos artigos 33 ao artigo 39 da nossa querida lei, né? Professor, essa palavra vacância, né? Essa vacância aqui, ó, vem da palavra vago, né? Vago o quê, né? Claro, o nosso sonho de consumo, o cargo, né? Você sabe que o cargo já é criado em lei, né? Então é o seguinte, para adentrar a este cargo, nós usamos a palavra provimento. Tá? Provimento, ok? Provimento, 4 R's mais ANP, né? E a retirada do cargo, a saída do cargo, né? A saída dela. A saída nós chamamos de vacância. Então, vacância. Então, nesta aula, nós iremos estudar tudo, absolutamente tudo, sobre vacância dos cargos públicos, né? E, com certeza, você terá o preparo necessário e suficiente para acertar qualquer questão de concurso público, qualquer banca e de qualquer órgão, né? Então, isso que é a vacância, né? Então, a vacância do cargo público decorrerá né? Agora vem aí as hipóteses, né? Na qual decorrerá, né? Então, primeiro, né, chama-se exoneração, né? Primeiro chama-se exoneração, tá aqui. E aí, professor, para explicar a exoneração, eu tenho que explicar os dois juntos, né? Ó, demissão e exoneração. Tem que saber a diferença entre um e outro, né? Demissão, tá? Vamos lá, vamos começar pela demissão aqui, né, gente? Demissão. Demissão é simples, né? Demissão é uma punição. Você já trabalhou com certeza, você já teve carteira assinada. Então, você tem demissão com justa causa e demissão sem justa causa, né? A demissão com justa causa significa dizer que teve motivos, né? Demissão com justa causa significa que é uma punição. É uma punição ao servidor público, né? É uma punição, tá? Exoneração é uma saída, é uma vacância, né? Só que sem punição. Tá? Eu pedi demissão, está errado. Eu pedi exoneração, eu pedi para sair, é isso que funciona, tá? Então, exoneração não é uma punição, tá? Eu particularmente, eu já utilizei várias vezes, né, meu pedido de exoneração. A primeira vez foi quando fui servidor da saúde na década de 80, 90, né? 80, né? Na década de 90, né? Eu pedi para sair, né? A segunda situação, quando eu era gestor, agora recentemente, né? Recentemente, olha aí, né? 2012, 2013, eu pedi exoneração também do meu cargo público, tá aí, né? Ok? Que eu era gestor. Então, ok? É exoneração, tá? Então, demissão é uma punição, exoneração não é uma punição. Ambos os casos ocorre o quê? A vacância do cargo público, o cargo fica vago, né? Promoção, né? Nós já vimos promoção. Promoção e readaptação, ó. Promoção e readaptação são formas o quê? Ao mesmo tempo, nós temos um provimento, nós temos uma vacância. Por quê? Na promoção, você está escalonado na sua carreira, na classe 4A. Ok? Vai para B4, né? Então, ó, foi para lá. Ao mesmo tempo que há um ato de provimento, há um ato de vacância. Você deixa a vaga lá para outro ocupar, né? Readaptação, mesma coisa. Você é professor, tá? Você está com problema de coluna, você não pode exercer suas funções, você vai para a biblioteca, pronto, bingo, né? Então, você teve o quê? Uma readaptação, né? Uma readaptação, tá? É uma forma de vacância, né? Aposentadoria, sem falar, né? Sem comentários, né? O cara se aposentou, ele vai para inatividade e ele libera a vaga para que outro possa ocupar a vaga dele, né? Do sujeito, né?
Posse em outro cargo inacumulável, né? Posse. Lembra lá atrás, quando ele passou no concurso público, ele vai fazer uma declaração de cargo? Exatamente, ó. Ele faz uma declaração de cargo, né? Ele faz uma declaração de cargo, que depois, se ele for inabilitado no estágio probatório, ele retornará ao cargo através do Instituto da Recondução, né? Ele será reconduzido, né? Então, posse em outro cargo inacumulável é outra forma de vacância. E, finalmente, né, o falecimento, né? O falecimento é a outra forma aí de vacância. Então, vacância, vamos lá, recordando, isso aqui é muito importante, exoneração e demissão, promoção, né? Readaptação, aposentadoria e posse em outro cargo inacumulável e, finalmente, o falecimento, né? São as formas de vacância, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 formas de vacância aí que o aluno tem que saber. Na altura do campeonato, se ele está assistindo aí o meu roteiro passo a passo, ele já sabe bastante sobre isso, né? E não tem jeito, cara. No final do nosso curso, até o artigo 182, cara, você vai ter uma noção de direito administrativo aprofundada. Garanto isso para você, né? Vamos lá. Primeiro, exoneração, tá? Então, exoneração não é uma punição, tá? Exoneração não é uma punição. E essa exoneração, tá? Que é a retirada, a saída, né? A vacância do cargo, né? A vacância do cargo, ela ocorre de duas maneiras, né? Ou ela pode ocorrer a pedido, tá? A pedido, ela pode acontecer a qualquer momento, né? A pedido é de vontade do próprio servidor, é de vontade daquele que ocupa o cargo efetivo, e de ofício, né? De ofício. Esse de ofício aqui é de vontade da administração, tá? Administração pública, né? Então tem de ofício, tá? E nós temos a pedido. Aí, de ofício a pedido. Pronto, né? E agora, o parágrafo único ele vai explicar as hipóteses de ofício, tá? As hipóteses de ofício, né? Ó, a exoneração de ofício dar-se-á. Primeiro, a gente já viu, né? Nós vimos lá atrás, né? Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Nós sabemos que o estágio probatório são 3 anos, né? Mais avaliação de desempenho especial, né? Se a comissão chegar à conclusão que o sujeito não tem condições, ele não vai ser demitido. Não é uma punição. Ele estava em experiência, né? Essa experiência é para os dois lados, né? Por parte da administração pública em relação ao ocupante do cargo e também do ocupante do cargo em relação à administração pública. Neste caso aqui, o sujeito ele vai ser, ó, inabilitado do estágio probatório. Não é uma punição, tá? Vimos isso já na aula anterior. Segunda forma de exoneração, nós vimos também, né? Olha o processo, né? Ó, concurso, né? É o concurso. Aí, ato de nomeação, olha, ó. Nomeação, ok? Do chefe do poder. Nomeou o cara, né? Tem 30 dias. Aí você tem o que aqui, ó, posse. Ok? Ele toma posse, apresenta todos os documentos da posse e depois ele tem 15 dias para entrar em exercício. Ó, exercício, né? Ele não entrou em exercício. Ele já é servidor? Sim, aqui ele passa a ser servidor. Ó, ele é servidor, tá? Só que ele não entrou em exercício num prazo estabelecido. Então, ó, quando tendo tomado posse, ok? Que é o mais difícil, né? Ele foi nomeado, que é super difícil. É aprovado o concurso, também muito difícil, né? Tomou posse, né? O servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido na legislação. No nosso caso aqui, 15 dias. 15 dias, né? Ou seja, se apresentar na repartição para o trabalho. Tá? Então, são as duas hipóteses, né? Que nós temos aqui, consagradas pelo Estatuto do Servidor Público, né? Só que nós temos outros casos também de exoneração. A gente vai estudar já, tá? A gente já vai estudar os outros casos de exoneração, tá? Já.
Então, no estatuto, nós temos quantos casos de exoneração? 2. 2 casos, né? Inabilitação em estágio probatório e o segundo, quando ele não entrou em exercício no prazo estipulado, né? Calma, vamos lá. A exoneração do cargo em comissão e a dispensa da função de confiança, né? Dar-se-á a juízo da autoridade competente, ok? A pedido do próprio servidor. Tá aí, mesma coisa, né? A juízo da autoridade competente é o quê? De ofício, né? E a pedido do próprio servidor. Então, olha que coisa interessante, né? Ó, cargo efetivo, exoneração, né? Cargo em comissão, exoneração. Função de confiança, dispensa, né? A função de confiança, tá? Olha só, cargo efetivo. Para aí. Vamos lá. Aqui tem que ser o cara que eu sou sistemático, tá? Nós temos aqui, ó, cargo efetivo. OK. Cargo em comissão. Olha só, e nós temos cargo, né, que cargo, função. Ele recebe uma função extra, né, de confiança. OK, né? Provimento. Vacância. Provimento, ó, nomeação. Cargo em comissão, nomeação, né? Função, designação. OK, tá? Aqui. Então, o cara vai ser nomeado. Provimento, né? A saída, cargo efetivo, exoneração. OK, né? Cargo de comissão, exoneração, né? E aqui, dispensa. Aí, pronto, né? Nomeação, cargo efetivo, pronto, ó, vacância, pronto, ó. Você tem que ter, cara, essas coisas aqui. Isso aqui que ajuda a fixar conteúdo, meu. Tá? Isso aqui que ajuda a fixar conteúdo. Tá? É sério, professor, sério. Isso aí que ajuda a fixar conteúdo, né? Tá aí, né? Pronto. Então, na função de confiança, o cara não vai ser exonerado. Ele vai ser dispensado, né? Ele vai ser dispensado. Essa dispensa, voltando no texto aqui, pode ser a juízo da autoridade competente, né? E ele pode ser a pedido do próprio servidor. Então, aí as situações, né? Professor, eu gosto da aula do senhor que é com profundidade. Cara, aqui é completo, papo reto, né? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Papo reto aqui, né? Outros casos de exoneração do servidor efetivo, tá? Outros casos de exoneração efetiva, né? Primeiro, tá? Outros casos. Então, já vimos que a exoneração pode ser por inabilitação em estágio probatório ou, tá? Ou inabilitação em estágio probatório, ou ele não entrou em exercício num prazo correto após a posse da nomeação da posse dele, né? For extinto o cargo ocupado por servidor não estável. Olha só. For extinto o cargo ocupado. Situação, eu expliquei isso na aula anterior. O cara trabalha no órgão, bacana, no outro dia ele vai trabalhar no órgão, só choradeira. Foi publicado no Diário Oficial que o órgão foi extinto e todos os seus cargos foram extintos também. Efeito rebote. E aí? Neste caso, tá? Se ele for efetivo não estável, ele não tem a estabilidade, esse cara será o quê? Exonerado. Professor, ele é estável. Se ele é estável, ele adquiriu o benefício da estabilidade,
ele vai ser posto em disponibilidade. Tá? Ele vai ser posto em disponibilidade e depois ele vai ser reaproveitado em outro cargo da administração pública. Tá aí. Tá? Pronto, né? Então isso aí é o caso, né? Outra situação de exoneração. Quando ele é servidor não estável, tá? Que esteja ocupando o cargo que devia ser provido mediante reintegração de outro servidor anteriormente demitido na forma ilegal. Né? Vimos isso também, né? O que acontece? O cara, ele era servidor público, ele foi demitido. Né? 10 anos depois, ele foi reintegrado, ele derrubou a demissão dele. Né? Derrubou a demissão dele. Só que o cargo dele tem um sujeito lá ocupando a vaga dele. Né? Se esse cara que está ocupando a vaga dele for servidor não estável, ele vai ser exonerado. Ele vai ser exonerado. E se ele for estável, ele vai ser posto em o quê? Em excedente, ele vai ser colocado em excedente lá até o surgimento de uma vaga, né? Ou disponibilidade, né? Outra situação de exoneração, tá? Todas essas exonerações aqui são exonerações de ofício, né? Terceira e última, né? Terceira e penúltima. Quando ocorrer insuficiência de desempenho, né? Ou seja, na avaliação de desempenho previsto no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, ele não conseguiu aí o desempenho desejado pela administração. Então ele vai ser exonerado de ofício, né? Só que essa hipótese de exoneração, ela necessita de regulamentação federal pela lei complementar, e essa lei complementar ainda não foi editada, né? Eu sou doido para essa lei complementar ser editada, né? E, finalmente, o último caso de exoneração de ofício, tá? É por excesso de despesa de pessoal, tá? A exoneração de servidor estável, então ele pode aí, tá? É uma situação prevista na Constituição Federal, artigo 169, parágrafo 4º da Constituição, né? Por excesso de despesa com pessoal. Então tá aí para vocês todas as hipóteses de exoneração que nós temos, né? Então nós temos 5 exoneração de ofício, tá? E uma a pedido. A pedido é por conta do próprio servidor, tá? Aí nós temos 6 exonerações aí. 6 exonerações de ofício e uma a pedido. A pedido, a qualquer momento, o servidor pode pedir para sair do cargo, né? Vamos recordar as 6 aqui. Primeiro, tá? Inabilitação de estágio probatório. Segundo, ele não tomou posse, não entrou em exercício no prazo previsto. Terceiro, né? Cargo extinto no órgão, né? Quarto, servidor não estável quando acontece a reintegração. 5, avaliação de desempenho. E sexto, por contenção de despesa de pessoal previsto no artigo 169 da Constituição Federal. São 6 casos de exoneração, né? Pronto, né? E agora? Agora a gente vai trabalhar de remoção e redistribuição, tá? Remoção e distribuição, né? O cara vai ser removido e o cara vai ser redistribuído. E aí, professor? Aí eu vou ter que explicar a diferença. Primeiro, remoção é diferente da redistribuição. Diferente, né? Vamos colocar aqui um caso. Escola A. Escola A, tá? Aqui. Do outro lado, escola B. É para entender para a vida, né? Na escola A, nós temos aqui, ó, cargos de professor, tá? Vamos notar aqui 10 cargos de professor. Na escola B, cargos de professor, 12 cargos. Cargos ocupados, 10. Cargos, tá? Ocupados, 10 também. Vamos pôr 8. Pronto. 8. Tá aqui. Vermelho é da remoção. Vou até escrever aqui. Tá? O que acontece?
Ana quer ser removida para cá. Removida. Tá? O que vai acontecer aqui? Vamos aqui na escola A. Cargos de professor. Permanece 10. Cargos ocupados 9. Aqui, ela foi removida. Cargos de professor 12. Cargos ocupados 9. Pronto. Isso é a remoção. O cargo permanece na estrutura. Tá? Agora vamos explicar redistribuição. Ok? A redistribuição, vamos colocar aqui, vai redistribuir 5 cargos. 5 cargos. Tá aí. 5 cargos. Tá? 5 cargos. Então, o que vai acontecer aqui? Cargos de professor. Vai ficar quantos aqui? 10 menos 5. Vamos colocar menos. Vamos colocar aqui, ó, 3. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.